Bom dia! Vamos falar um pouquinho sobre planejamento, metas e organização para 2025. Eu, Dani Pinotti e Camila, da Agência Vive, que já vai entrar. Agora eu consigo, Agora sim! mas é estranho que você em cima não está aparecendo, mas eu acho que deve ter alguma coisa do meu celular, então. Pode ser. Então vamos lá, né? Pela nossa live, Ah, marcando, muito legal, gente. Que bom que a gente conseguiu se encontrar, dar um jeito sim, aqui. vamos falar um pouquinho sobre planejamento, meta e organização para 2025, que a gente sabe que não é o nosso forte, o forte dos brasileiros. Exatamente. Mas antes da gente começar a falar, Dani, fala um pouquinho aí de você, da sua empresa, o que você faz. Bom, eu sou a Dani Pinotti, eu sou publicitária e atuo há 14 anos aí com marketing digital. E além disso, sou professora de yoga e dou aula de yoga para empresas e também faço algumas palestras trazendo aí um pouco sobre saúde e bem-estar nesse ambiente corporativo que a gente sabe que é um desafio, né, para a nossa vida. Então, é um resumo aí, um pouquinho. Que ótimo, gente. Tudo necessário, né? Saúde, equilíbrio, produtividade. E eu sou a Camila Duarte, tenho aí uma bagagem de 20 anos de carreira em multinacionais. E eu agora, com a minha agência, a Agência Vive, atuando para trazer o foco da prosperidade através do processos, né, de organização de processos e também o gerenciamento de tráfego pago, né, para poder colaborar com esse movimento de crescimento das empresas. Legal? Então sejam bem-vindos e bem-vindas aqui na nossa live. Gente, é muito importante a gente falar desse desafio que é planejar, traçar objetivos e metas no Brasil, né? Então, do Sebrae, né, a gente sabe que tem algumas estatísticas e ali mostra que mais de 90% das empresas, pequenas e médias empresas, não têm o costume de planejar. E isso significa que o impacto disso, dessa falta de planejamento, dessa cultura de planejamento, afeta na sobrevivência dessas empresas no mercado. Então, quase 50% das empresas acabam fechando antes dos 3 anos de vida, né? Então, se para as empresas está difícil planejar, imagina para as pessoas, né? Imagina para o ser humano, para o brasileiro em geral. Então, o desafio hoje é de agregar hoje para vocês da importância de se ter um planejamento claro sobre objetivos e metas. E aí, Exatamente. E até complementando um pouquinho, trazendo dados, né? A gente sabe que a nossa questão com ansiedade envolve o lidar com o dinheiro, né? Então, quando a gente fala de meta e planejamento, a gente já liga diretamente à vida profissional e ao dinheiro. E a gente, para vocês terem uma ideia, 46% dos brasileiros têm ansiedade para falar de dinheiro. E se a gente não tem um planejamento, mínimo que seja, a gente tende a ter que lidar com esses problemas muito mais frequentes. Por quê? Porque a gente não vai saber como lidar de acordo com o que a vida vai trazendo pra gente. Então, é muito importante que a gente se aproxime cada vez mais desse planejamento. Então, a ideia aqui hoje com essa live é a gente criar metas realistas e consistentes para a gente conseguir seguir um ano real e com metas reais. exatamente. E eu acho que esse passo, né, é muito importante a gente começar falando a diferença entre objetivo e meta. Não sei se todo mundo tem isso muito claro, então acho que cabe a gente fazer
essa clareza aqui para o nosso público, né? Então, primeiro, o objetivo, gente, é o destino, é onde você quer chegar, é o seu sonho. Então, a gente pode traçar ali, eu quero ter uma casa, eu quero melhorar meus hábitos de saúde, eu quero abrir o meu próprio negócio. Então, são objetivos, né? Então, são coisas que vocês querem realizar, são os seus sonhos. E meta, eles são passos concretos que vai fazer você chegar a cumprir esse objetivo. Então, você tem como saber se você está indo bem ou não, e você tem como definir um prazo para realizar esse sonho, esse objetivo, né? Então, por exemplo, eu quero economizar R$ 500 por mês para abrir meu negócio. Então, eu vou estabelecer isso como meta, né? Então, você vai ter lá a sua meta de economizar R$ 500 por mês. Então, cada vez que você economiza, você sabe dizer que se você atingiu ou não aquela meta e está alcançando ou não aquele objetivo, né? Então, isso é muito importante a gente começar a trazer, né? E o que é um objetivo e por que ele é tão importante para se manter, né? Então, obviamente que quando a gente tem um plano, mas não tem um objetivo claro, a gente não vai saber para onde ir, né? Dani, quais são os principais erros aí que o pessoal geralmente comete na hora de definir um planejamento de objetivos e metas? Você tem alguma experiência? Sim, na verdade, própria. Eu acho que lá no começo, eu gosto de planejar e planejo há bastante tempo. E eu tenho um método que eu criei para mim, que é aquilo. Eu acho que a gente vai ter que ir entendendo o perfil e aquilo que se adequa à realidade de cada um, de como que a gente gosta de fazer. Mas eu acho que a falta de clareza que eu tinha para realizar, antigamente eu não tinha consciência do que era objetivo e do que era meta. Eu acho que isso é bem, bem comum mesmo. E eu colocava coisas muito irreais e muito amplas, né? Então, o que acontece? Quando a gente fala de meta, a gente vai lá pro irreal, a gente quer tudo perfeito, tudo maravilhoso, e a gente esquece que a vida apresenta pra gente uma coisa que é como ela realmente é. Então, assim, dentro do nosso contexto, o que nós podemos fazer? Então, as metas, elas precisam estar, quanto mais próximas da gente, da nossa realidade, melhor. Porque aí a gente coloca metas que a gente sabe que a gente vai conseguir cumprir. Começar ali uma coisinha devagar. Então, por exemplo, eu tinha uma dificuldade muito grande, gente, e quando eu falo de meta, eu falo de uma coisa muito delicada, porque não é só sobre dinheiro e profissão, é sobre meta de saúde, por exemplo, no meu caso. Eu queria muito conseguir beber água. Olha só essa meta. É uma meta ampla, né? Então, o que eu criei para mim? Uma ferramenta. Qual foi a minha ferramenta? Comprei uma garrafa d'água de 2 litros e a minha meta diária é tomar esta garrafa. E o que eu conseguia mais, legal, sabe? Então, eu consigo cumprir uma meta se eu tenho ferramentas que me ajudam a alcançar. Se eu não tenho uma ferramenta que não me ajuda, eu vou sempre deixar ali como meta. E aí, assim, vai chegar no final do dia, eu não vou ter bebida tal da água. Vou falar... Então, eu acho que esses erros de não ter clareza e colocar tudo muito amplo, tudo muito irreal, não ajuda a gente a ter consistência. E isso gera o quê? Frustração. E é isso que a gente lida todos os dias na nossa vida. A gente não consegue realizar aquilo tudo com perfeição, a gente se frustra e fala, então deixa pra lá, não vou mais fazer. Não, pera, vamos revisitar e vamos seguir um passo que nos ajude. Inclusive, até tem um método que eu acho que a Camila vai trazer um pouquinho, né? Pra ajudar a gente a não trabalhar de forma tão ampla e tão irreal, né? Sim, é importante a gente falar. E realmente, assim, essa falta de clareza é muito importante. Então, eu recomendo muito que a gente comece a traçar metas também olhando para a gente, né? O que a gente quer? O que é importante para a gente de fato? E não só olhar para os aspectos da vida que envolva o lado do trabalho, né? Por experiência própria também, eu tive a grata oportunidade de trabalhar numa grande empresa onde o planejamento era algo muito comum. E os líderes incentivavam, inclusive, as pessoas a fazerem o seu planejamento pessoal de vida, não só de profissional,
né? Então, isso faz com que você pare para pensar nas suas áreas que compõem a sua vida. Então, o exercício da roda da vida, ele é importante, porque você traz ali uma divisão de áreas que são relevantes para você, que faça sentido para você. É a família, são os relacionamentos, é o trabalho, os estudos, a espiritualidade, né? Então, porque nós somos um conjunto de coisas. E a partir disso, você dar uma nota para cada um desses elementos, né, que faz parte da sua roda da vida, te ajuda também a entender em que momento você está e o que vale a pena você dedicar, de repente, para um próximo ciclo de objetivos e metas. Porque nós somos feitos, estamos aqui para aprender, para se desenvolver. Então, com essa clareza, você consegue traçar, bom, agora eu preciso dar um passo maior nisso, eu preciso manter tal situação, eu quero eliminar esse problema da minha jornada. Então, a gente poder revisitar, né, o que a gente viveu e como nós estamos nos sentindo naquele momento vai te ajudar a trazer os seus próximos passos ali, né? E ali você vai conectar também com aquilo que é, de repente, o seu propósito. Poxa, o meu propósito hoje é me estabelecer profissionalmente. Meu propósito hoje é ter uma qualidade de vida que eu consiga equilibrar o profissional e o pessoal, né? Qual que é o seu objetivo principal? E aí sim começar a trazer, desdobrar, né, os objetivos e metas de acordo com esse alinhamento inicial, olhando para si, para o seu momento, para a sua fase, né? Então é muito importante isso. Tá? Eu queria colocar aqui também, né, para vocês, nessa parte de definição, que é importante, na hora que a gente vai traçar algumas metas, a gente pensar em objetivos que tem a ferramenta SMART, né, que traz aí para a gente uma inteligência que ajuda a gente a colocar no papel. Nada como o bom e velho caderno e caneta na mão, para a gente poder, de fato, colocar aquilo que está fazendo a nossa mente borbulhar e aí a gente conseguir se organizar mentalmente, né? Então, você ter a meta SMART é você saber algo que é específico, então você ser claro naquilo que você quer, você definir uma medida, como que eu vou saber se eu estou progredindo ou não? Né? Vai ser uma conta paga todo mês, vai ser olhando o valor que eu estou economizando no mês, né? Então você vai traçar claramente esse significado de medida para você. Vai ser eu ver a minha mudança externamente, né? Vai ser eu vendo as minhas relações evoluírem de acordo com aquilo que eu acredito. Então, você precisa trazer esse significado. Bom, depois, eu acho que é legal a gente trazer também um pouquinho do significado do método SMART, né? Sim, pode. Porque na verdade o SMART é um método usado até mesmo para planejamento de negócio, né? E trazendo isso para um planejamento pessoal, para o português, ele envolve algumas áreas, né? Então você vai definir o específico, primeira coisa, específico, colocar ali qual que é o seu objetivo principal, né? Só que específico. Então, por exemplo, né, ler 2 livros por mês, por exemplo. Ler mais livros, né? Ler mais livros. Ele é um específico, Então, mensurável, como é que você vai atingir a meta. Então, você define o objetivo específico e depois vai mensurar esse resultado, né? E você depois vai para o atingível. Então, é alguma coisa realista? Você pode realizar aquilo? Né? E como você vai realizar? Então, por exemplo, você quer chegar a X, e aí você mensura se é possível. E aí, para ser possível, você precisa ter algo realista. Então, pode ser que você não comece com aquilo tudo. Você vai fazendo até conseguir chegar no específico. E se ele é relevante, né? Ele está alinhado com
valores? Esse objetivo está ali alinhado com aquilo que você acredita? E o último é o temporal. Qual é o prazo que você quer realizar? Então, por exemplo, eu quero no final do ano ter X mil reais. Então, para que você chegue no final do ano com X mil reais, você vai ter que desdobrar isso dentro dos meses. Mas pode ser que você comece juntando 10 reais, e aí você conseguiu 10 no primeiro mês, conseguiu aí você vai registrar sua meta. Opa, consegui 10. Mas no segundo mês, 20, 30, e aí vai chegar em algum momento que você vai conseguir ir dobrando essa meta até que você consiga, então, lá no final, atingir esse objetivo específico. Então, para a gente poder entender um pouco mais próximo da realidade, que esse método, ele vai trazer passo a passo, como a Camila está falando, de uma forma mais clara, para ajudar a gente mesmo a revisitar, falar, tá, eu precisava disso aqui, né? Eu precisava, por exemplo, para quem não faz atividade física, eu quero praticar 5 vezes por semana, é meu objetivo específico. Mas para eu começar em específico, o que eu preciso fazer? Começar. Vou uma, depois passo em 2, depois passo em 3, precisa ver tempo, precisa ver disposição, precisa ver uma série de questões, né, Cá? Sem dúvida. Então, assim, só resumindo aqui, né, porque tudo que a Dani já explicou, então, assim, meu objetivo é melhorar a minha saúde. Então, qual vai ser a minha meta, né? Como que eu vou aplicar o Smart? Bom, eu vou caminhar 30 minutos por dia, 5 vezes por semana. É um começo. Ou eu vou trocar o refrigerante por água durante o mês de janeiro, né? Então, você realmente trazer para tangibilizar e concretizar isso com mais clareza, tá bom, pessoal? Então, eu acho que cada ferramenta nos ajuda a estruturar aquilo que faz sentido para a gente, tá? E, obviamente, que não tem... a gente pode pensar grande, mas desdobrar isso em pequenas metas também vai te ajudar a ir muito mais longe, né, dentro daquele teu objetivo. Agora, exato, e também a gente priorizar o que realmente importa. Exatamente, essa é a próxima pauta, que é como que eu priorizo. Eu tenho tanta coisa, eu tenho tantos sonhos. O que é importante, né, para mim? Como que eu vou priorizar sem neura, né? Sem gerar aquela questão. Aquela agonia, aquela angústia, né? Por onde eu começo? E isso também, essa ferramenta que eu vou trazer, também vale até para o seu dia a dia, para a sua rotina, tá? Então, uma coisa que é muito importante é a matriz de Eisenhower, então também conhecida como o conceito de importante e urgente. Então, você tem um quadrante que ele é dividido entre importante e urgente, importante e não urgente, não é importante, mas é urgente, não é importante, mas não é urgente. Então, quando você divide dessa forma, você consegue também trazer ali o foco que você precisa fazer naquele momento, né? Então, por exemplo, aqui, poxa, eu tenho uma prova amanhã. Qual é o importante e urgente? É você estudar para a prova amanhã, né? Poxa, eu tenho aqui um e-mail para responder, ele não é importante, mas ele tem prazo. Então, você vai colocar, não é importante, mas é urgente porque eu tenho prazo. Então, ele é próximo ao meu foco. Então, ali, eu vou planejar a minha estratégia para abrir um negócio. De repente, não é. Ele é importante, mas ele não é urgente, porque você ainda não... Você tem tempo para fazer isso, para dedicar, para direcionar, muitas vezes, esse foco. Ou não é importante, mas não é urgente, por exemplo, assistir um episódio da série X que você está vendo. Talvez isso daqui pode ficar para um segundo momento, né? Diante de toda a confusão que você tem que fazer. Então, a matriz, ela te ajuda a você trazer para o real e para o seu momento, focar aquilo que realmente está priorizando ali na sua jornada, tá, pessoal? E assim, uma coisa que eu acho muito importante a gente lembrar é a gente soltar um pouco a ideia de equilíbrio, porque o equilíbrio
ele é uma constante, ele não é real, né? Então, assim, a vida é uma balança, vai ter hora que ela vai pender mais para um lado, outra hora ela vai pender mais para o outro. Então, alguma coisa a gente vai ter que deixar, né? Aquela coisa dos pratinhos, vai deixando um pratinho cair, e é isso. Essa matriz, eu tenho certeza que ela vai ajudar você, quando você definir o que é realmente urgente e importante, o que é não urgente mais importante, o que é urgente e não importante, e não urgente e não importante, a simplesmente falar, nossa, isso aqui eu posso soltar, porque isso aqui, daqui a pouco eu vou ali, corro e pego esse pratinho de novo. E naturalmente, os pratinhos vão se caindo e vão se voltando e vão, né? E as coisas tendem a ser mais leves. Por quê? Porque eu acho que a gente se frustra muito mais quando a gente tenta segurar tudo e a nossa carga, a nossa estrutura, a nossa base não está bem formada. Inclusive, eu acho que uma das metas que a gente precisa focar muito para a vida, né, planejar é a nossa estrutura pessoal, né? Porque a gente fala muito de profissão, muito de dinheiro, muito de trabalho, mas a gente esquece que aquilo que vai ajudar a gente a manter a constância é a nossa base, a nossa estrutura mental, física e psicológica. Sem que a gente tenha essas metas e priorize esse autocuidado, a nossa saúde e o nosso bem-estar são impactados e com isso as nossas metas gerais às vezes não vão conseguir ser atingidas, simplesmente porque a gente não conseguiu olhar um pouquinho pra gente. Então acho que a gente olhando ali o que realmente impacta a nossa vida e os nossos objetivos principais, com certeza a gente vai conseguir ter bons resultados, né? Então a gente delegar, a gente aprender a delegar, minha gente, aquilo que não dá pra gente fazer, a pedir ajuda, porque sozinho a gente não realiza, entendeu? Pede ajuda, claro, né? Vão ter pessoas que a gente vai saber onde a gente pode, mas assim, a ajuda ela não te diminui em nada. Né? Pelo contrário, eu acho que quando a gente tem pessoas para dar a mão, para se segurar, a gente consegue ir muito mais longe. Então, e deixar aquilo que não é essencial para depois, sabe? Isso não é procrastinação, isso é priorização, que é aquilo que a Camila falou agora, sabe? Priorizar não significa que você vai abandonar de fazer as outras coisas, né? Mas sim trazer para aquilo que realmente importa. Então, vamos trazer um exemplo prático. Poxa, eu sou confeiteira, eu faço bolo. Chega um pedido, eu não tenho os ingredientes básicos para poder agilizar ali aquele pedido. Eu tenho que sair, fazer compra no mercado. Esse tempo que você acaba perdendo, né, acaba também, muitas vezes, fazendo com que você não atenda o cliente mais rápido e, consequentemente, isso vai te atrasar ou você vai deixar de atender mais rápido o determinado cliente. Então, assim, são pequenos ajustes que a gente faz para colocar a nossa ordem, né, na nossa rotina, de fato, aquilo que faz sentido. Então, não é abandonar as outras metas, mas é trazer clareza e focar naquilo que realmente que vai trazer o impacto, seja no seu financeiro, seja na sua qualidade de vida, seja naquilo que você está colocando como prioridade, né? E essa sensação de não conseguir lidar com tudo ao mesmo tempo, ela acaba, né? Você acaba baixando a ansiedade, né? Porque você consegue. E a Daniele comentou essa coisa de não pedir ajuda, gente. Eu posso falar por mim, porque eu vivi muitos anos, né, longe da minha família, com criança pequena, enfim, sem uma rede de apoio. E a gente tem que se desprender do orgulho, muitas vezes. Porque a gente acha que a gente consegue resolver todas as coisas ao mesmo tempo, né? Então, quando a gente não externaliza que a gente não está dando conta, ninguém vai saber, né? Então, para que essa capa de super-heroína, de super-herói que você quer vestir? Então, tem momentos que a gente precisa sim pedir ajuda, baixar o orgulho, olhar para quem está do nosso lado e falar, porque às vezes a gente acha que não tem, mas quando você fala, né, começa a vir as pessoas certas para poder estender a mão e você conseguir dar conta daquilo que é relevante e importante para você. Então, eu estou num ambiente familiar, eu tenho filhos na adolescência. Poxa, faz uma conversa franca e sincera com a sua família, expõe o que está acontecendo e constrói essa relação
que vai te ajudar a prosperar e a Em concretizar. outras áreas até também, né? Exatamente. Então, a gente tem muito, muito desafio nisso. Então, acho que partindo agora para o lado da parte que a gente vai falar de colocar em prática, né? Porque não adianta a gente planejar, sonhar e não realizar, né? Mas a gente precisa fazer essa construção na nossa mente. Primeiro, como é que eu tô hoje? O que eu vivi? Como que eu realizei? O que eu realizei? O que eu não realizei? Por quê? Né? Uhum. Fazer esse pente fino primeiro, olhar para si, qual que é o meu propósito real? O que eu quero deixar de marca para minha família, para mim mesmo, né? O que eu quero construir daqui para frente? Aí você vai listar lá seus objetivos, suas metas com clareza, para aí sim partir pro lado bom da coisa, que é colocar a mão na massa, né? É. E aí, Dani? Eu acho que antes da gente ir para a prática, eu quero falar só um pouquinho sobre a importância do balanço. Isso é uma ferramenta que eu uso há alguns anos e me ajuda a ter um pouco mais de consciência e clareza sobre o meu próprio processo. Por quê? Você estabelecer metas e objetivos sem ter plena presença e consciência do que você está vivendo agora, de como foi o último ano, ele fica muito solto. Então, o balanço, ele nos ajuda a ter essa visão mais amplificada sobre como está cada área da nossa vida. Então, como que eu faço? Eu escrevo lá balanço do ano, né? E dentro desse balanço eu separo pelas áreas da vida, todas as áreas. Então eu coloco lá financeira, né? Profissional, pessoal, familiar. E aí, dentro de espiritualidade, enfim, coloco tudo, né? Eu não coloco. O pessoal, a espiritualidade já entra, né? E aí, e saúde, né? E aí, o que vai acontecer? Dentro de cada uma dessas áreas, eu vou elencando os desafios, então eu faço 3 colunas, né? Os desafios que eu enfrentei dentro de cada área, as conquistas e os aprendizados. Com isso, eu tenho muita ferramenta, muita bagagem para conseguir construir o meu planejamento do próximo ano. Então, eu trouxe essa ferramenta do balanço porque eu acho muito importante a gente refletir, gente. A reflexão, ela é muito rica. Ela faz com que a gente revisite lugares, sentimentos que a gente teve durante o ano que às vezes a gente não quer sentir de novo, sabe? Às vezes uma comunicação que você teve com a família, que você quer melhorar, às vezes, sabe, uma discussão, uma coisa. Ai, nossa, isso aqui foi um desafio para mim. Ter que resolver uma situação ali. No próximo ano, eu quero melhorar isso. Quero melhorar essa comunicação. Isso ajuda a gente a ter essa clareza, tá? Então, o balanço é uma parte prática aí do nosso planejamento. É importantíssimo, sim, Dani. Concordo plenamente. E outra coisa é quando a gente olha um planejamento, a gente olha o ano, né? Poxa, você tem 12 meses. Como é que eu distribuo o que eu quero fazer nesse período, né? Olhando o mês, o trimestre. Então, também trazer essa clareza, né, de distribuição do período para poder trazer uma rotina focada também, né? Agora, tem um desafio, né? Porque as pessoas às vezes começam, mas desistem no meio do caminho. Então, por que é tão difícil colocar em prática, gente? A psicologia, né, já explica muita coisa, porque mudar hábitos, executar planos é uma das coisas mais desafiadoras para o nosso cérebro, né? Então, o cérebro, ele ama conforto e rotina. Então, aquilo que está programado para evitar esforço desnecessário. Então, quando você vem com algo que está ali pulsando dentro de você, querendo fazer uma mudança, a gente às vezes começa a tropeçar no meio do caminho. Então, é por isso que você prefere assistir uma série ao invés de estudar para a prova. Porque estudar para a prova é desconfortável, né? Não é legal. Então, tem um livro que eu recomendo, que é O Poder do Hábito, do Charles Duhigg, uma coisa assim. E aí ele fala que os hábitos são baseados em ciclo, né? Então, gatilho, rotina e recompensa. Então, para você criar novos hábitos,
você precisa identificar o gatilho que te leva a procrastinar, é muito importante. Você vai substituir a sua rotina improdutiva para alinhar seus objetivos. E o terceiro é garantir uma recompensa que motive você a repetir a nova ação. Então, poxa, eu caminhei 30 minutos, que era um objetivo meu, né? Então, eu estou colocando aquilo como, eu vou começar logo cedo, eu vou deixar para o fim do dia, eu vou estabelecer o meu melhor momento para fazer isso dentro da minha rotina. E aí, no final poxa, você vai se agradecer por isso, comemorar de alguma forma, porque você conseguiu, mas com você mesmo, né? Para você esse é o famoso planejamento detalhado, né, Ká? Que eu acho que ajuda muito a gente a ter o hábito consistente na nossa vida. Porque uma vez que a gente consegue ter esse ciclo e fechar esse ciclo, a gente consegue, então, ser mais consistente e menos crítico. Porque muitas vezes o que a gente faz? Porque o que eu entendo que as pessoas desistem no meio do caminho, porque a gente falha em um dia e fala, eu não vou mais, eu vou jogar tudo fora isso aqui. E o mindset, né, o pensamento deveria ser, opa, pera, hoje eu não consegui, amanhã eu recomeço, amanhã eu volto aqui para esse lugar e tento novamente, né? Então, ter essa consciência ajuda muito a gente a entender que a vida nem sempre vai entregar aquilo que a gente precisa dela, que a gente vai se adaptar e ter a resiliência para conseguir manter as nossas metas ali no caminho, né? Exatamente, e os imprevistos, eles acontecem, né? Então, o imprevisto, ele pode atrapalhar o planejamento? Pode, mas é importante a gente ter consciência que 1% de progresso é muito relevante, né? Então, a gente não pode desmerecer aquilo que a gente está construindo. Então, pequenos passos são relevantes. Tem uma técnica que é importante para quem procrastina, que é chamada técnica do Pomodoro. Então, você trabalha com um tempo pré-estabelecido. Bom, você determina lá, eu vou focar nessa atividade de 25 minutos. Você coloca o timer nessa tarefa. Então, você tira todas as suas distrações. Quando o timer tocar 25 minutos depois, que você está trabalhando focado ali, você vai pausar 5 minutos. Depois que você tirar essa pausa, depois de você completar 4 ciclos desse Pomodoro, de 25 e 5, 25 trabalhando e 5 de pausa, você começa a estabelecer pausas mais longas, né? Então, de 15 a 30 minutos, por exemplo. Então, você vai aumentando a sua jornada de execução e aumentando a jornada de pausa. Então, isso também te ajuda a trazer foco para quem tem dificuldade de reexecução mesmo. Então, você aproveita o foco intenso por curtos períodos e evita ficar cansado, desanimado, porque está muito tempo na mesma coisa, tá? Isso é bem interessante, gente, fazer. Agora, lidar com imprevistos. Poxa, não fiz, né? Não fiz o que eu queria. Como é que a gente se sente? A gente só precisa recalcular, né? Eu entendo que é importante a gente revisitar as nossas metas, né? De tempo em tempo. A cada 3 meses ali, a gente vai lá, revisita, porque uma vez que a gente já tem ali o balanço feito, planejamento montado, eu acho que o legal é a gente ir lá revisitar e falar, nossa, o que eu já realizei até aqui, né? E o que eu não realizei, como eu posso, então, viabilizar a realização? E se não der para fazer esse agora, o que eu posso colocar no lugar que eu já percebi que eu já fiz e nem era uma meta? Porque às vezes a gente não põe certas coisas como meta e a gente realiza, né? Então, esse reconhecer, né, esse contentamento em realizar também é muito importante, tá? Porque às vezes a gente esquece aquilo que a gente tem e fica focando naquilo que a gente não tem também. Então, às vezes a vida muda, né? Eu vou trazer aqui um exemplo próprio, que tem uma filha pequena e ela tá mudando a rotina de vida dela. Então, assim, agora ela tá parando de dormir à tarde. Isso é uma readaptação da rotina da família. E toda
a readaptação, ela é um desafio. Não é só para a criança, é para os pais, né? É para todo mundo que está envolvido naquilo. Por quê? Porque aquele momento, seja eu mesma descansar ou eu mesma ter outras atividades para fazer, eu vou ter que readequar. Isso não é um problema, isso é uma readequação. Né? Vai ser um problema se eu olhar isso como um problema. Ele apenas ele está ali na minha frente, olha, há uma mudança na rota. Então eu acho que realmente a gente precisa ir aprendendo, né, a se readequar. E uma coisa que eu acho muito importante para transformar esses planos que a gente tem em ações reais é a gente dividir essas grandes metas em pequenas tarefas. Por quê? Porque as pequenas tarefas elas são mais fáceis de ser executadas, né? Serem executadas. Então, para escrever um livro, por exemplo, a gente vai definir os capítulos do livro e os subcapítulos. E aí, a gente vai escrevendo uma página por dia. Essa é a nossa história, né? A gente vai escrevendo uma página por dia. A gente não tem como escrever um ano inteiro numa página. Então, às vezes, a gente não precisa fazer uma meta de um ano. Faz 3 meses, para se você se sente mais confortável, porque não tem o hábito ainda de fazer, né? E claro que tem algumas ferramentas até, né, para a execução desses planos. Sim. Eu, por exemplo, gosto do papel e da caneta, mas eu uso muito, até pela minha profissão e pelas coisas que eu realizo no meu dia a dia, eu uso muito alguns aplicativos mesmo no computador e no celular. Tem o ClickUp, que ajuda muito, o Trello e o Google Calendário, gente. O Google Calendário é maravilhoso. Você põe ali alguns hábitos que você gostaria, né, aviso, e aí ele vai ali estabelecendo horário fixo, né, para tarefas importantes, ele vai ali te lembrar, falar, olha... O próprio alarme do celular. É bom e velho alarme do celular, né? Mas assim, como às vezes também... eu, por exemplo, não tenho mais notificação, né? Acho que a maioria da galera ali, 30 a mais, já não tem mais notificação no celular, né, gente? Eu não tenho. Para quê? Para não gerar aquela ansiedade, né? Porque a gente sabe que a demanda digital, ela vem como uma questão. Inclusive, eu acho que ela é uma grande bloqueadora de realização de metas e planos, tá? E eu acho que dentro da minha meta, inclusive para esse ano de 2024, foi muito bom para mim. Eu uso a ferramenta do próprio Instagram, com exceção de hoje que estou aqui fazendo a live, para usar a ferramenta por 30 minutos por dia. Então, assim, Nenê, não dá para ficar navegando, desfocando dos objetivos, porque, hoje eu não consegui mesmo, vou ficar aqui, entendeu? E ali vai, e ali você, né? Por quê? A nossa concentração, ela está cada vez mais esvaindo, por quê? Porque quando a gente se identifica demais com essa necessidade de estar sempre digital, né, online, a gente vai se perdendo. Então, eu preciso pegar o número de telefone de alguém. Você entra no celular, você vai fazer 1 milhão de coisas, menos pegar o número do que você entrou para fazer, entendeu? Essa é a verdade. Então, quanto mais a gente conseguir tirar esses obstáculos, porque isso é um obstáculo, sim, quando a gente não usa isso com parcimônia, com cuidado e com filtros, que ao invés de a gente usar filtro na cara, a gente tem que usar filtros para selecionar aquilo que a gente quer ver aqui, né? Então, eu acho que isso é importante para realizar planos, né? Então, eu acho que começar por aí vai ajudar bastante a gente a realização de sonhos. Quebrar em plano semanal, em plano diário, né? Excelente dica, Dani. Realmente o Excel, né? O papel e caneta na mão, enfim, gente, aquilo que faz sentido para você, para sua realidade, para aquilo que você tem mais facilidade. O importante é você, de fato, colocar... porque, assim, como empreendedor, principalmente os pequenos, muitas vezes a pessoa sozinha, né? Ela tem que produzir, ela tem que divulgar, ela tem que vender, ela tem que fazer tudo, né? Emitir nota, tem uma série de ferramentas, né? Então, você precisa ter muito claro, poxa, o que eu vou fazer segunda-feira? O que eu vou fazer terça-feira? Você tem das 8 da manhã ou das 9 da manhã até as 5, 6 horas da tarde. Como é que você se organiza nisso? E não só olhando para as suas tarefas que você tem que cumprir para com os outros, né? Mas consigo mesmo, assim, Sim. Se priorize também. Coloque você também na sua jornada, porque você precisa estar bem para conseguir realizar aquilo que você está colocando como alvo principal. Cuide de você, gente. Eu falo por mim, por experiência própria.
Foram anos em que eu só foquei em trabalho, muitas vezes, e eu me vi frustrada na realização, né? É óbvio que erro é aprendizado. A gente precisa olhar para a nossa jornada e falar assim, poxa, eu errei em não conduzir aquilo que eu me propus de uma maneira adequada. Eu errei em não me priorizar, né? Então, como que eu aprendo com esse erro? Então, a gente precisa lembrar que a gente tem duas formas de pensar. A gente tem a mentalidade fixa, que é aquela mentalidade que na primeira tentativa que dá errado, você desiste e fala, isso não é para mim. Né? Então, você abre mão. Você acha que aquilo você não vai conseguir desenvolver. E tem a mentalidade de crescimento, onde você vê os erros, oportunidades, você cresce, você aprende, você não se importa. É muito importante também a gente não se comparar com ninguém, porque cada um tem uma história, cada um é único, né? Para poder realizar com tranquilidade, né? Com clareza daquilo que você quer. Para às vezes, uma casa de milhões faz sentido, e para outros não. E tá tudo bem, né? Você conquistar aquilo que está aderente àquilo que você quer para a sua vida. Então, mas não deixe de planejar, né? Não é porque, às vezes, entre aspas, né, não pode ser ambicioso para uns, que não é para você. Exato. E aí, então, você precisa respeitar a sua essência. Então, esse é um convite muito importante que eu faço. Não lide com o processo de forma natural, né? E reconheça que, sem se culpar, que a gente erra, que às vezes a gente escolheu um parceiro errado, a gente gastou dinheiro com uma coisa que não era necessário. Mas, cara, você está aprendendo. Então, volta, faz as suas lições aprendidas, faz esse balanço, né, que a Dani comentou, para você, de fato, evoluir. O que aconteceu? Como você se sentiu? O que você aprendeu? E agora? Qual que vai ser o próximo passo? Bora para a solução. Inclusive, falando, né, dessa parte de execução, muitas pessoas têm dificuldade de fazer porque não tem um guia prático. E eu acho que a Camila tem uma solução aí para quem precisa dessa mão, né, Cá? Eu preparei com muito carinho, gente. É um e-book que eu vou disponibilizar. Para quem assistir a live aí, coloca aqui que coloca eu quero, que eu mando o link com 50% de desconto, tá? Para vocês terem acesso a esse guia que eu preparei com muito carinho. Então, tem todas as ferramentas, onde você vai poder imprimir, inclusive, e rabiscar e fazer. Outra coisa que é muito importante, como ferramenta, é você também ter um plano de ação. Eu uso muito o 5W2H, que define o que fazer, por que você quer fazer aquilo, quem que você vai envolver no processo, ou vai ser só você mesmo, quanto custa, como, né, quando e onde. Né? Então, você separar essas etapas. Então, quero economizar R$1.000. Para quê? Por quê? Porque eu quero investir no meu negócio. Quem que vai fazer? Eu mesmo. Quanto você quer economizar? R$1.000. Então, tá. Como? Eu vou economizar R$200 por mês, R$50 por mês para juntar esse dinheiro. Quando? Eu vou fazer uma revisão dessas minhas finanças todo dia 5 do mês. Onde você vai cortar essas despesas? Eu vou cortar assinaturas desnecessárias para poder me ajudar no objetivo. Então, são exemplos, né, que você tem para poder tangibilizar aquilo que você realmente pode focar e trazer para sua jornada, né, gente? Então, sejam flexíveis, amáveis consigo mesmas. É isso. E aí, eu acho que para fechar a live, gente, eu acho que é legal a gente fazer uma breve recapitulação aí do que a gente falou. Então, lá no começo, fazer um balanço do ano que passou, para que você possa se conectar com aquilo tudo, em cada área da sua vida. Fazer ali os objetivos claros e essenciais para que você possa, então, definir lá dentro do método SMART, que vai ter no e-book que a Camila vai disponibilizar, tá?
E priorizar, né, O que é mais cada importante. item, focar em etapas, tá? E revisitar e ajustar metas, Exatamente. conforme se apresenta, para que você consiga se manter constante. E não abrir mão daquilo que é propósito. Gente, é muito importante a gente trazer sentido para aquilo que a gente está fazendo. A gente não quer fazer objetivo e meta só para agradar o outro. Você tem que fazer para você, o que faz sentido para você, para sua realidade, para você crescer, para você chegar, para você brilhar. Sabe por quê? Porque você é único e o mundo precisa do seu talento. O mundo precisa do que você tem de melhor. E a gente não pode desperdiçar isso, né? Então a gente às vezes desperdiça o nosso tempo com tantas coisas e tem alguém ali do nosso lado precisando daquele nosso talento e a gente não está sabendo aproveitar ou oferecer da melhor forma, né? E, obviamente, crescer e evoluir como ser humano, como profissional, como família, como tudo, né? Todos os elementos que Não compõem tenham a nossa dúvida. jornada. Não tenham dúvida. Planejar ajuda a realizar. Porque quando a gente. O poder é um poder de materialização muito grande quando você escreve, quando você canaliza aquilo, né? Então, quando você está presente ali naquilo que você está colocando como intenção para sua vida, né? Porque eu digo que se a gente não sabe para onde ir, qualquer caminho vai servir. Então, é muito importante a gente estabelecer aquilo que ao menos a gente tem de propósito para nossa vida. Então, planejar é uma forma de estar mais perto do nosso principal objetivo na vida, que eu tenho certeza que é aí estar presente, estar feliz, tá com saúde, né? O resto que vem é aquilo que vem para somar mesmo, né? E tendo ferramentas que nos ajudem a manter ali o caminho, com certeza a gente vai longe. Então, eu quero agradecer todo mundo que passou, todo mundo que viu essa live. Se você viu até aqui e quiser o e-book que a Camila vai disponibilizar, comenta, eu quero. Essa live vai ficar gravada e vai ficar ali disponível. E lembra, não importa que hoje é dia 30 de dezembro, dia 31, dia 1, não importa que dia que é. O dia que você vê e se sentir confortável para fazer os seus planos, faça. Realize, Senta, canaliza, recapitula e começa. Porque o importante é começar de algum lugar. Tem uma frase, Dani, que eu quero falar aqui, que é do autor Darren Hardy. Ele fala assim: o sucesso não é algo que você conquista de uma vez, mas uma série de pequenos esforços repetidos dia após dia. Então a gente precisa revisitar periodicamente aquilo, porque hoje eu sou uma pessoa, amanhã eu aprendi algo hoje que eu vou carregar para amanhã e assim vai. Então a gente precisa trazer essas nossas jornadas, experiências para cada ciclo que a gente for pensar na nossa jornada. Então, não desista, se importe com agora para você ter um futuro melhor, né? Para você desenvolver aquilo que você tem de melhor. Então, gente, gratidão por vocês estarem aqui, vendo a live e aprendendo também com a gente. Obrigada. Até a próxima, gente. Beijo. Tchau.